Meu nome é Valdemar. Essa foi a célebre frase que a Rogéria disse em sua participação na novela Tieta do Agreste, exibida na Rede Globo em 1989, quando sua personagem Ninete revela que é um homem. Tá vendo alguma senhora aqui na tua frente? Fique sabendo que meu nome é Valdemar! Pois é, nos idos anos de 1980, a Rogéria, que era atriz, cantora, maquiadora, transformista, já dialogava com a travestilidade na TV brasileira, local onde ela trabalhou bastante, mas que até hoje é um local de muita dificuldade para travestis e pessoas trans conseguirem espaço. Rogéria era conhecida como a travesti da família brasileira, e apesar dessa alcunha, desse apelido ser muito problemático, bem como algumas de suas falas e posicionamentos, a gente tende meio que perdoar alguns tropeços temporais dessa grande artista, porque ela esteve muito mais presente como uma artista de luta e resistência do que como uma figura elitista, amarga, que conseguiu furar a bolha e ganhar espaço de pertencimento na comunidade cis somente para agradá-los. E longe de mim, em um vídeo de 15 minutos, contar a história de vida da Rogéria. Portanto, eu vou elencar alguns dos seus melhores momentos e tentar resumir quem foi esse ícone LGBT com duas entrevistas muito marcantes, sem linha cronológica mesmo, só baseado nas minhas memórias e nas pesquisas que eu fiz. E obviamente que eu vou usar a entrevista do Abu Janra, que eu amo todas essas entrevistas dele, e uma outra entrevista muito especial do programa Coletiva da TV O Povo. Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal Biquarentona, onde a gente conta a história de grandes LGBTs que influenciaram as nossas vidas, alguns para o bem, alguns para o mal. Então já vai deixando o seu like aí no vídeo, segue o canal, se liga que aqui debaixo tem um Pix para você mandar aquela ajudinha pra gente continuar a fazer vídeos novos e incríveis toda semana. E vamos pro vídeo. Nosso entrevistado de hoje é Astolfo Barroso Pinto. É isso, Rogéria se apresentava como um travesti, mas não se importava nem um pouco sobre questões de pronome, gênero, nome de batismo, inclusive ela disse várias vezes que era um homem. Não sabemos se hoje em dia essa identificação mudaria, se transformaria, mas na época lhe cabia muito bem. Astolfo Barroso Pinto nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro, em 25 de maio de 1943. Foi uma grande atriz, uma grande cantora, maquiadora, transformista brasileira. E começou maquiando como a maioria dos transformistas da época, e como hoje a maioria das drag queens alcançam o sucesso. Rogéria, sem dúvida, foi uma das pioneiras do transformismo no Brasil, e começou a aparecer publicamente quando se tornou figura pública frequente nos auditórios da Rádio Nacional, lá no Rio de Janeiro. Você manteve o pinto e também nunca fez nenhuma operação, nem nunca pensou. Não. Por quê? Porque eu adoro ser homem. Rogéria dizia o seguinte, que ela se vestia de mulher porque ela era bastante macho pra isso, e que de mulher ficava muito melhor do que de homem era pavoroso. É muito problemático pros dias de hoje, porque as lutas identitárias de pessoas trans e travestis perpassam por se desvencilhar da ideia do macho, do machista e patriarcal, que a sociedade binária nos faz acreditar ser a única possibilidade de se expressar como homem. Mesmo assim, Rogéria nunca atacou a feminilidade de nenhuma travesti, nenhuma mulher trans, ou negou a existência dessas pessoas, ao contrário de outras bichas das histórias que a gente já viu aqui, inclusive neste canal. Claro que como gay, eu tenho uma mulher, mas a minha mulher é muito chata, porque ela se sente Guinevere, então é muito complicado. Eu digo, Rogéria, tira essa mulher porque ela só quer passear de mãozinha dada. Eu particularmente acho sensacional essa facilidade que ela tinha de desacoplar identidade do corpo, como se isso fosse possível, a gente também já falou aqui. E embora eu não acredite nisso, sim, nessa frase ela teve um pouquinho de shade aí pras bichas que andam de mão dadas na rua e que na época era um grande enfrentamento. Não que hoje não seja, mas já foi muito pior. Vocês sabiam que essa gata falava francês fluentemente? Ela morou em Paris por 5 anos, trabalhou nos grandes cabarés, teve show próprio, teve vários shows que circularam em países da Europa. E ela sabia cantar de verdade, ela era cantora mesmo. E começou a trabalhar como maquiadora na TV Rio, onde passou a conviver com grandes artistas brasileiros e internacionais que estavam fazendo temporadas e turnê no Brasil. Sim, Rogéria era muito conhecida por grandes artistas de peso fora do país. E essa foi a sua entrada no meio artístico e, como ela dizia, a sua grande escola. No carnaval de 1964, ela desfilou em um tradicional concurso de fantasias com trajes femininos. Ela ainda não se chamava Rogéria, ela se chamava Rogério, que era um nome muito mais passável do que Astolfo, né? Ela mesma que escolheu esse nome. Nesse concurso, o apresentador, para tentar desmerecê-la, disse o seguinte no microfone: "Nessas roupas está o Rogério."
Daí o público, pra defendê-la, começou a gritar em coro: Rogéria! 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 E assim surgiu seu nome artístico. Ela ganhou esse concurso nesse dia. Em maio daquele mesmo ano, ela estreou nos palcos nos shows de transformismo e que já era uma febre no Rio de Janeiro e em São Paulo também. No cinema ela fez vários filmes, mas logo depois desse evento aí, 2 anos depois, ela estreou os filmes Enfim Sós como o Outro, de 1968, e O Homem que Comprou o Mundo, de 1968 também. Foi uma passeata linda, porque não tinha ninguém se beijando, porque as senhoras levam filhos, netos. Que a parada, você vê travestis se beijando, tem que respeitar a família brasileira. Era meio que senso comum esses artistas que ganhavam notoriedade na TV e que eram assumidamente gays, travestis, enfim, criticar a parada do orgulho na época. E eu não tô passando pano pra Rogéria não, porque vocês vão dizer: Ah, mas o Clodovil falou a mesma coisa e você detonou ele no vídeo. não, Clodovil não falou a mesma coisa. Mas o fato é que a Rogéria sempre foi às paradas, principalmente nos atos políticos. Ela estava lá fazendo presença sim, representando os gays que fossem, tudo bem. Mas estava, ao contrário do Clodovil, que sempre disse que jamais iria a uma parada porque era um antro de promiscuidade. Eu acho que a gente precisa de um vídeo sobre a história das paradas no mundo e por que elas existem e são fundamentais para a garantia dos direitos LGBTs. Um vídeo só pra falar disso. Querido, eu não sou maluca. Eu deixei o principal. Nessa época se fazia muito esse tipo de pergunta pra pessoas trans e travestis. Isso era um absurdo. A Marília Gabriela fez essa pergunta pra Roberta Close. E olha que Rogéria jamais disse que era trans, portanto esses processos de transição não eram considerados por ela. Essa frase aí que passou foi a resposta que ela deu pra pergunta sobre quais coisas de homem ela tinha deixado nela mesma. Mas gente, absolutamente tudo, já que ela se considerava um homem travestido. Ela se vestia de mulher para fazer sua arte porque se sentia mais bonito assim. Era um gay crossdresser. Nunca pensou em redefinir seu nome de batismo e isso era algo bem resolvido para ela. Desde a sua infância, Rogéria tinha consciência da sua homossexualidade. Ela contou em diversas entrevistas que começou muito cedo a entender isso. Não sendo aceita por sua família conservadora e tradicional, saiu de casa ainda na adolescência para trabalhar como transformista e como maquiadora. Mas antes disso, ela conseguiu emprego como jurada de auditório da Rádio Nacional, como eu citei anteriormente, e particularmente nos programas estrelados pela cantora Emilinha Borba, de quem ela era a maior fã incondicional. Sendo uma transformista devido ao seu carisma e bom humor, era sempre ovacionada pelo público, tendo sido pioneira na televisão brasileira, abrindo portas para diversos profissionais homossexuais. Ela dizia nas entrevistas: ponham as bichas para trabalhar. Rogéria teve uma vida um pouco solitária, ela vivia sozinha no Rio de Janeiro desde os anos de 1960. Era eventualmente vista pela mídia acompanhada de homens anônimos ou às vezes famosos, mas por ser muito discreta, nunca assumiu nenhum relacionamento sério. E a gente já viu essa história aqui com o Clodovil, com o Lafon, que não foram amadas ou que não conseguiram externalizar as suas relações. Você acha que com esse cabelo eu poderia estar vestida de homem? Well, hello, darling, it's so nice to be back home where I belong. Olha, hoje em dia, como a gente fala demais em diversidade, diferentes representações e expressões de gêneros, é sempre bom lembrar que existiu essa figura aí que era considerada o travesti da família brasileira. Isso lá em meados dos anos de 1970. Era um título que ela mesma se deu, que era uma época em que o Brasil vivia sob a ditadura militar. Talvez Rogéria precisasse dessa alcunha para sobreviver. O fato é que ela era querida por todos, homens, mulheres, crianças, amigos. Ela era mesmo uma celebridade, conhecida em todo o país. E essa compreensão de gênero que a gente tem hoje já se tinha lá nos idos tempos, mas não era um objeto de desejo, não era o centro da luta. Então, por questões sociais e de segurança e de pertencimento, nem toda travesti, como a Rogéria, por exemplo, queria lutar para ser uma travesti. Existe um traço de temporalidade que a gente precisa considerar e que a Rogéria traça muito bem quando ela diz a seguinte frase: a mulher não é o órgão genital, a mulher está dentro de mim. Esse jeito de mulher ninguém me ensinou. Nasci assim, não aprendi com ninguém. Não necessito de nenhuma genitália feminina. Ela disse isso ao explicar porque nunca fez a cirurgia, constantemente questionada em todas as entrevistas. E eu já disse aqui que o processo de transição não é obrigatório para todas as pessoas trans. Esses processos não as faz mais ou menos trans. Mas sim, Rogéria chegou a pensar em um processo de transição e em uma entrevista para um jornal carioca ela disse: com a injeção de hormônio, meus peitos começaram a pular. Parei na terceira dose. Eu queria ser a Marilyn Monroe e não a Jane Mansfield. É um pouco contraditório, porque ela sempre se orgulhou de ser homem e ainda assim tentou, mesmo que por muito pouco, passar pelo processo de transição. Não precisa. Um homem tá beijando um homem na televisão. Chocar. Tem uma criança, tá olhando. Mamãe,
Ah, Rogéria, precisava sim, diva, precisava, porque veja que os beijos existem nas novelas há mais de 60 anos. E se o beijo existe, por que o beijo pode ser somente hétero? Se não precisa de um homem beijar um homem, por que precisa de um homem beijar uma mulher? Se a criança pode ver o homem e a mulher se beijando, por que não pode ver um homem se beijando com outro homem ou duas mulheres? A questão não é exatamente igualdade, é moralismo, preconceito que sim, Rogéria carregava com ela, porque as bichas vão se beijar de toda forma em qualquer lugar, mas acreditar que as crianças não podem ver afeto, porque isso pode afetar sua sexualidade, contradiz exatamente o que você fala nessa entrevista, minha cara Rogéria. Você nasce gay, querido. Você nasce gay, querido. Que hoje tem muitos transexuais, elas estão felicíssimas da vida. Cara Rogéria viveu no mesmo tempo em que grandes LGBTs viveram e achavam que a transição era uma coisa absurda, negavam o direito dessas pessoas publicamente e causavam péssima impressão social. Mesmo sendo artistas de TV, teatro, cabarés, a gente tem um vídeo aqui nesse canal da transformista Carlos Nepopó que ataca trans e travestis assim deliberadamente. Então eu penso que, mesmo com as falas problemáticas relacionadas à ignorância literária LGBT da Rogéria, ela defendia sim as pessoas que tinham suas escolhas e seus processos. Ela acreditava que as pessoas poderiam ser felizes dentro de outros aspectos de gênero e sexualidade. Ela sempre as respeitou. Essas entrevistas do Abujamra eram maravilhosas. Ele sempre colocava mais sketches de entrevistas de pessoas comuns no meio da rua falando sobre aquele assunto que ele está discutindo ali. Isso era de uma genialidade. E nessa entrevista com a Rogéria, as perguntas para as pessoas na rua eram sobre se a pessoa nasce gay ou não, se ela se torna gay ou se é uma opção, uma escolha. É uma pena que praticamente todas as entrevistas da Rogéria tenha tomado esse rumo. Muito pouco se falou sobre sua infância, exceto o fato dela ser um menino revoltado e logo aos 6 a 7 anos ter se travestido de Marilyn Monroe quando tudo começou. Rogéria merecia mais nas entrevistas. Eu acho que ela foi negligenciada. Ser morta no dia seguinte ou na mesma hora, não poderia nunca. Foram muitos famosos, lindos, maravilhosos. É um senso comum de travestis das antigas relatarem que namoraram, que pegaram, que transavam, tiveram romances com pessoas muito famosas. E com a Rogéria não seria diferente. Nessa entrevista, a Rogéria responde ao Abujamra se ela já havia transado com mulheres. E ela de pronto responde, já. E aí ele questiona, por quê? Porque o marido dela me prometeu um triplex. E ele me deu. Segundo ela, né, é uma fic dela. Mas tem uma entrevista no Jô que ela conta que um cara ofereceu um diamante no valor de um apartamento de luxo em São Paulo pra transar com ela. E ela responde que nunca foi puta e que não aceitaria. Então eu acho que tem bastante fic aí que esses artistas da época criavam sobre possíveis histórias de suas vidas. E eu acho que isso só melhora a memória que a gente tem e que guarda deles. Prostituta eu nunca fui, era mais fácil, dar de graça. Seu último trabalho no cinema foi no documentário Divinas Divas de 2016, dirigido pela grande atriz Leandra Leal. E cara, eu entrevistei a Leandra Leal pro Hornet na época, durante uma edição do Festival Mix Brasil. E eu não tenho registro dessa entrevista, eu tenho apenas uma foto, e eu não sei por onde ela anda. Mas a Leandra falava de Rogéria exatamente como eu falei agora, sabendo que existiam todas as problemáticas de suas questões enquanto travesti, homem, mulher, mas sempre lembrando que havia muito pouco de amargor, tinha muito mais doçura, a doçura de uma pessoa que foi amiga e maquiadora de ninguém menos que Fernanda Montenegro, que foi jurada no palco do Luciano Huck, de quem sabia que de alguma maneira o pertencimento da travesti tinha limites e que a sociedade impunha a única maneira de sobreviver a ela, que era cedendo. Para esse documentário, a Leandra Leal se baseou em um espetáculo que a Rogéria fazia desde 2004 com o mesmo nome, Divinas Divas, e resolveu registrar a memória afetiva que ela mesma tinha dos primeiros shows de transformismos realizado no teatro de seu pai e sua mãe, o pai e mãe de Leandra Leal, que alugavam seus teatros para essas apresentações. Em 2016, a Rogéria também lançou a sua biografia, chamada Rogéria, Uma Mulher e Mais Um Pouco, que foi escrita pelo Márcio Pascoal. A Rogéria é a atriz, cantora, maquiadora, vedete, a travesti da família brasileira. Faleceu em 4 de setembro de 2017, aos 74 anos de idade. E um ano depois foi lançado o documentário Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto, em 2018, dirigido por Pedro Gui. Eu não tive acesso a esse documentário, não consegui encontrá-lo pra gente colocar um trechinho aqui. Quem tiver assistido aí, comenta ou coloque um link que a gente vai adorar saber. Eu amo relembrar as frases da Rogéria que datam o tempo em que ela vivia, como ela lidou com o tempo, sem se deixar caducar, como por exemplo, eu fiquei uma semana lavando o banheiro da boate para poder pagar estadia e comida, usei toda a minha capacidade de atriz dramática, coloquei umas luvas e lavei latrinas imundas, não posso ter nenhuma vergonha disso. Aqui ela falava sobre as dificuldades que enfrentou ao aceitar fazer uma série de apresentações em Barcelona, na Espanha. E vejam bem, até hoje eu entrevisto no meu podcast artistas jovens que contam que há 2, 3 anos atrás fizeram um show em troca de um almoço e um jantar. Em 2019 saiu uma
matéria sobre o túmulo de Rogéria no G1, com um vídeo que mostrava as condições que se encontrava o túmulo da artista. As imagens mostram apenas um bloco de concreto e sequer um nome de identificação da grande personalidade brasileira sepultada em Cantagalo, lá onde ela nasceu. Rogéria não tinha muitos bens, ela não acumulou muito dinheiro, e tudo que ela tinha foi avaliado em R$300 mil e foi deixado para seus 4 irmãos por decisão judicial, já que ela não tinha herdeiros. Rogéria não foi uma militante nata, nem tinha obrigação de ser como nenhum de nós, mas tinha deveres, como todos nós, e ela os cumpriu, como o de não odiar os membros da comunidade, de não revidar com empáfia e arrogância questões sobre a sua vida e aceitar que cada um tinha uma maneira de ser e de viver. Ela sempre cobrou respeito. Grande diva dos palcos, das rádios, da TV e do cinema, uma artista que sabia de tudo um pouco e um pouco de muito, e que sempre permanecerá na nossa memória. Eu sei que alguns de vocês aqui tiveram convívio com ela e conheceram ela pessoalmente e podem contar algumas curiosidades e coisas legais que eu adoraria saber e os seguidores também. Fiquem à vontade para comentar coisas legais que vocês saibam e que eu não falei nesse vídeo, obviamente. Muito obrigado para quem chegou até aqui em mais um episódio de Bichas da História. Já deixa seu like e não esquece, tem um Pix aqui de baixo para você continuar ajudando o canal a fazer vídeos legais toda semana. Agora estão passando 2 vídeos muito legais para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo Bichas da História. Tchau!